Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever, o primeiro episódio de 2024, e eu tenho a honra de receber aqui a Adriana Vieira Lomar, ela que é uma escritora carioca, mas foi criada em Maceió e é autora dos livros Ébano sobre os Canaviais, que inclusive ele foi premiado pelo Prêmio Kindle de Literatura em 2022, e ela também é autora de Aldeia dos Mortos, Corredor do Tempo e Ambiguidades. Adriana, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada pelo convite e boa tarde a todos e a você. Que bom. Como eu disse, é o primeiro episódio, né, 2024, a gente deu uma pausa em dezembro de 2023 para fazer uma reestruturação e hoje nós vamos inaugurar, vamos colocar assim, uma nova editoria aqui no podcast, que é levantar temas importantes da sociedade para a gente discutir e sempre com autores, né, publicados, sempre tendo a literatura ali com um plano de fundo muito importante para esse tema. E hoje nós vamos falar sobre os apagamentos históricos causados pelo racismo e pela escravidão no Brasil. E antes, eu já tenho muita curiosidade para conhecer mais sobre o Ébano, sobre o seu livro premiado, que ele traz muito sobre esse assunto, inclusive história, né, de família, sobre a sua ancestralidade, mas antes disso eu quero que você, Adriana, por gentileza, se apresente, fale um pouquinho mais, de uma forma mais detalhada sobre sua biografia, sobre quem você é, enfim. Vamos lá. Vamos lá, falar de si primeiro é difícil, né? Mas vamos lá, começar. Eu sempre tive contato com a literatura desde criança, né? Então, sempre escutei minha vida inteira, você escreve bem, papapá. E realmente era uma forma, eu não sei se bem, mas era uma forma de eu me colocar no mundo, né? De ter uma voz, né? Sim. Porque eu era uma pessoa tímida, fui uma criança tímida, e a literatura, ela surge a partir daí. Mas eu costumo dizer, eu comecei a publicar velha, digamos assim, mais velha, mais madura. Sim. Comecei em 2018, com algumas antologias. Comecei na poesia lá atrás, agora eu estou me lembrando. Eu escrevi Carpintaria dos Sonhos, né? Mas foi um livro, eu não considero um livro profissional, né? Foi um livro curtido pelo meu filho, que ele fez a capa, e eu me revelei ali meio poetisa, digamos assim. Eu não me considerei poetisa, apesar de, na época, ter tido uma boa avaliação. Quem avaliou, inclusive, foi Ivo Barroso, né? E ali eu queria desistir, eu falei, não vou querer escrever, porque poesia... É negação, né? Todo escritor tem essa fase de negação, né? De não se assumir como escritor mesmo, né? E o Ivo Barroso falou, não, você vai escrever, porque a literatura vai sentir sua falta, segundo ele, né? E aí ele fez a orelha do livro, mas eu não vendi muito, porque, enfim, foi algo bem caseiro, né? Aquela coisa assim, a poesia não vende, aí eu não oferecia nenhuma editora, nada. Então, tinha um certo receio, né? Sua primeira publicação, né? Isso aí. E aí eu fiquei uma década escrevendo, mas não publicando. Somente em algumas revistas literárias, a Subversa, Gueto. Acaba que assim, escrever sempre escrevendo, mas não, de fato, publicando e mostrando para o público. Eu muito tímida, né? Aí fiz uma oficina com Castelo, o José Castelo, na Oficina das Letras, na Estação das Letras, perdão, no Rio, né? E dessa oficina nasceu um livro. O nome é Contágios. Sim. E foi muito legal.
muito, cada um fez um conto, né? E aí nasceu Os 15, que é um grupo literário que perdura até hoje. Ah, que legal. Os 15, né? E, enfim, e fizemos outra antologia depois dessa oficina, chamada Ninhos, cada um, né, com 2 trabalhos, enfim, e foi muito legal. E aí a editora Patuá se interessou pelo livro, isso foi em 2018, 2018. E aí eu criei uma coragem, assim, de repente eu falei, eu vou mandar para Patuá o meu romance, que eu já tinha um romance na gaveta. Esse é o Corredor do Tempo? Não, foi a Aldeia dos Mortos. Ah, sim. Ah, tá. Esses 2 que são pela Patuá, né? E aí, pronto. Aí começou minha carreira de publicar a partir daí, né? Acaba que com a validação da Patuá te dá um pouco mais de coragem, né? Tipo, uma editora validou e também com grupo de escrita e tudo mais, a gente vai criando, a gente vai acreditando que a gente é bom, né? A gente vai se aceitando, né? Olha, eu não digo nem bom, né? Eu não me acho, eu me acho péssima, olha, eu tenho uma crítica muito perversa comigo, né? E como é que eu vou dizer? Mas essa crítica ela é até boa, né? Alguém escreveu um romance uma década e ficar ali, né? Com medo, né? Mas eu penso que essa crítica ela é boa desde que ela não te atrapalha, ela não me atrapalha, porque eu continuo produzindo, né? Sim. E, bom, aí foi legal, porque eu mandei para o Eduardo Lacerda, né? E ele, um mês depois, vamos publicar. Publicou. Ah, que legal. Só que foi um romance que eu considero, assim, um pouco prejudicado, porque ele foi publicado em 2020, no iniciozinho ali, né? Final de 2020, que foi a pandemia, né? Então não teve lançamento, enfim. A gente estava se adaptando, né? O que vai ser, né? Mas teve críticas boas, foi bem legal, né? Pelo período que nós vivemos, né? Eu achei muito bom, né? E, aliado aí, ao mesmo tempo do Aldeia, eu já tinha escrito Ambiguidades, um livro de contos. Eu ofereci para o Eduardo, ele não deu tempo dele ler, aí mandei para a Penalux e publiquei. Porque eu tenho essa mania de escrever ao mesmo tempo, né? É mais de uma obra ao mesmo tempo escrever? Eu faço, porque eu acho que o romance, às vezes, é muito pesado, é algo... Sim. A gente se envolve muito na história, nos personagens. É maçante. Então, aí quando eu enveredo para a poesia ou para o conto, eu dou uma relaxada. E alguns personagens ali, eles habitam também o livro de contos, eles reaparecem, né? Porque os personagens, olha, eu acho que não morrem, né? Você que escreve, eu acho que você percebe isso. Eles nos revisitam o tempo todo, né? Exato. Para manter essa chama viva, né? Preciso desenhar. Isso é interessante. Aí veio caneta depois, caneta além de pincel. Algumas pessoas dos 15 participam. É um trabalho diferente, que a gente trabalha a imagem e a poesia ou a prosa, né? Texto, imagem. É muito legal. É isso, eu adoro escrever e estou aí, né? O Ébano, já iniciando a conversa. Isso que eu ia perguntar agora do Ébano, né? Ele foi seu último livro. O Ébano foi uma angústia minha, pessoal mesmo, porque meu pai contava uma história que a bisavó dele, ele não conhecia, ela era negra, alforreada, e ninguém sabia o nome dela. Ninguém descobriu. Sim. Está gostando desse episódio? Já vamos voltar, mas eu quero só dar uma dica super importante para você que é autor independente.
conheça o Clube de Autores, que é a maior plataforma de autopublicação de falantes da língua portuguesa do mundo. Já são mais de 60 mil autores que fazem parte do Clube de Autores e eles já publicaram mais de 90 mil livros. É isso mesmo, é um número impressionante. Somente em 2022, todos os livros publicados no Clube de Autores representaram mais de 20% dos livros de língua portuguesa do mundo. É um número incrível. E esse número só é possível graças à tecnologia empregada que você pode, em poucos minutos, publicar o seu livro de forma gratuita. E eu sou prova disso. O meu livro, Frases Minhas sobre um Coração em Festa, foi publicado no Clube de Autores em 2022 e o processo é super simples. Basta fazer o cadastro na plataforma, seguir o passo a passo de publicação e logo o seu livro está publicado na plataforma, tanto no formato impresso quanto no formato digital. Você que é autor independente, não perca mais tempo. Acesse www.clubedeautores.com.br. Então, vamos voltar para o episódio? E isso foi me angustiando, e mais ainda, algumas pessoas deixa isso para lá. Que é a história do apagamento que a gente tem, né, da nossa ancestralidade. Perfeito. Seja negra ou indígena, né? Porque o povo brasileiro é miscigenado. Sim. E aí eu ficava angustiada com isso, aí eu comecei a escrever sobre isso. E aí sobre essa angústia, né? Sobre essa angústia de não saber a origem, a ancestralidade, ou por buscar alguns dados e não conseguir achar, justamente quando esse apagamento. Um apagamento, porque não há registro, não havia nenhum registro. Mas aí conversa vem, conversa vai. A população brasileira inteira também não conhece a sua ancestralidade africana, de onde veio, ou seja... Só que tem um detalhe, eu me considero, e isso é importante falar. Sim. Eu sempre tive medo de escrever sobre isso no Brasil. Por que eu digo isso? Qual o medo, né? O medo, eu tive medo, mas eu me despi do medo. Tanto é que hoje é um romance polêmico. Olha essa, interessante, eu estou falando. Há pessoas que leem o livro e gostam muito do livro, dizem, o personagem profundo. E há aqueles que falam, não, é raso. Agora eu vou explicar por que eu acho, o que está acontecendo. Eu me considero, talvez eu não seja parda, mas eu tenho sangue negro, né? Sim. E acho que a maioria tem. Só que no Brasil há o colorismo. Eu não sou negra, a preta, né? A cor. Você não é negra retinta, né? Então, isso eu noto, e era o meu medo na hora que eu escrevi esse melhor. Tanto é que eu coloquei no concurso, mas eu achava que eu não ia ganhar. Sim. Por causa disso. Esse é um ponto que eu ia perguntar. Eu nem coloquei na pauta, justamente por não conhecer você, naturalmente, numa conversa. Mas uma dúvida vem na cabeça. Uma autora falando sobre escravidão, sobre apagamento histórico. Ela não é negra. Ela não é negra, e não que não se deva falar, né? Mas é onde que ela se coloca nesse local de fala, ou então de críticas que recebeu por não ser. Porque eu acho que a crítica ela pode vir de duas formas, né? De pessoas pretas, falando assim, quem é você para falar sobre a nossa ancestralidade? Ou de pessoas que vão falar que isso é frescura, não deve ser falado, ou que não existe. Vai negar algo. Então, acho que você deve ter passado por isso, né? Você falou tudo. Por que eu digo isso? Eu, quando descobri que o júri era negro, eu falei, eu perdi. Eu não vou ganhar. Imaginando que ele ia ter esse tipo de crítica, né? Eu não sou preta, né? E tudo. Mas eu fiquei muito contente, porque eles viram, talvez, a qualidade literária do livro. E não, uma coisa importante que eu acho falar,
e não a filosofia atrás. Sim. Exemplo, eu acho que eu me meti num vespeiro. Sim, porque quando a gente fala... Olha, eu acho que daqui a 10, 20 anos, talvez até 30, eu não esteja viva, esse livro seja retomado. Por que eu digo isso? Ele tem a vertente branca, a negra e a descendente, né? Que é a Maria Antonieta. Eu fiz uma parda, né? Racista, que eu considero o povo brasileiro racista. Sim. E é pardo, ele é negro também, e ele se dá o direito ainda de ser racista. É mais ou menos essa a filosofia, né? E eu transformei a negra, né? Ou seja, a oportunidade que eu quis dar à minha ancestral, que eu não conhecia, que eu não sei o nome, a possibilidade dela ser uma heroína. Claro que eu sei que a maioria não conseguiu ser. Mas aí você que escreve, talvez você me dê razão, nós ficcionistas, a gente pode fazer o que a gente quiser. Sim. Então, eu tinha 2 caminhos, ou tornar a Ébano, né, uma sofredora, uma derrotada, enfim, uma escravizada, continuar a escravizar, ou uma... Ou ressignificar isso, né? Uma mulher incrível, que, perfeito, apesar de tudo, ela conseguiu dar a volta por cima, ela abriu mão da maternidade, de tudo, mas ela, eu vou dar spoiler aqui, não tem problema nenhum, ela escreve o livro que você está lendo. Então, ela vira uma puta de uma escritora, enfim. Sim. Então, isso incomoda. Né? Esse é um ponto, por isso que existe o apagamento, né? Porque gera incômodo, né? E isso você falou bem, eu não tenho a cor preta, né? Só que eu tenho a ancestralidade preta, então eu me sinto um pouco preta. E também eu não quero pegar carona do movimento negro, não é isso, não, jamais isso, né? Sim. Até porque esse livro ele foi concebido há 5 anos atrás, então não tem nada de moda, nada. Sim. Porque eu peguei uma crítica bem violenta, dizendo que eu peguei o caminho do Gilberto Freire, do Casa Grande Sala. Sim. Inclusive, não li Gilberto Freire. Mas eu vivi a realidade da Casa Grande. Porque a minha família é produtora rural. Sim. Então, como vou dizer, a vivência é muito mais potente, a meu ver, do que um livro contando sobre. Então, o personagem Maria Antonieta são os personagens da vida real que eu escutei, que eu escuto até hoje. Nem precisa ser na área rural. No Rio de Janeiro, um exemplo. A elite, ela é racista. Sim. Mas ela não se reconhece. Então, não, um personagem assim jamais. E outras pessoas falam, não, eu não tenho raiva dela. Ela não é tão racista. Então, é muito legal quando você pare um livro ou alguma obra, né? E você vê como tem opiniões tão divergentes. Acho que uma obra, ela impacta isso, né? Quando ela traz uma multiplicidade de pensamentos, de críticas, de opiniões, e acaba que, um ponto bem legal que você falou, que por não ser uma mulher negra e tudo, mas ao mesmo tempo você meio que assume uma responsabilização pelos seus ancestrais, você quer mostrar isso na literatura e não replicar comportamentos, atitudes, né, e falas, enfim, tudo de que os ancestrais, né, os nossos
nossos antepassados brancos faziam, né? Então, o primeiro ponto é o reconhecimento, o entendimento, o estudo, e aí você foi escrever sobre isso, né? Acho Sim, que é um ponto, né? Agora, eu acho sim também. Teve uma pessoa, muito engraçado, as pessoas pretas, a maioria, estão gostando muito. Isso é um ótimo feedback, né? Por que eu digo isso? Falo assim, ai, muito obrigada, porque é aquilo que eu queria que tivesse acontecido. Sim. Mas também tem uma outra vertente, eu acho. Houveram vários abolicionistas negros. Isso é pouco falado, pouco comentado. Pessoas que foram além do tempo, ou seja, que viveram, como é que eu vou dizer, foram massacrados, etc., e conseguiram sair daquele quadrado. Naquele século. Naquela época, né? Né? E por que a gente tem que só lembrar do lado trágico, né? No romance também tem estupro, tem tudo, tá? Mas a personagem, ela sai daquele quadrado, né? E ela dá a volta por cima. Sim. E eu fiz de propósito, porque o outro caminho era o caminho mais plausível, mais assim... Sim. Mais previsível, talvez, né? Previsível. Sim. Não foi proposital, mas eu tenho consciência, né, que eu me coloquei, eu fiquei nua, mas fiquei muito feliz, porque esse júri viu a minha qualidade. Sim. E não a cor da minha pele. Sim, sim. Ou viu e não foi relevante o suficiente para descaracterizar a obra. Sim, né? Porque assim, é muito difícil. Se eu ler você ou qualquer pessoa, exemplo, eu vou ler um livro, eu não posso jamais ler o livro com preconceito com algum conceito em que me despir dos conceitos e ler o que você está sem pautar você numa filosofia X ou Y, né? Sim. E acho que a grande diferença do Brasil, né, para os Estados Unidos, por exemplo, se lá alguém tem sangue negro, sei também que é um país racista, lá os pardos se sentem negros. Aqui talvez falta a gente assumir um pouco mais a nossa identidade, né? Então, eu acho assim, esse livro para mim, a origem do racismo brasileiro, para mim, é uma falta de espelho. Sim. Porque aconteceu o colorismo. Sim. O pardo, ele se sente branco, mas ele não é branco. É muito uma falta de consciência de classe, né? A dominância branca da elite sobre o que é verdade, o que não é, o que você deve acreditar. Então, é um pouco disso, né? E Adriana, você falou, você citou, né, Gilberto Freire, né? Que é bastante estudado na sociologia, né? Ciências sociais e tudo mais. Eu imagino que não só, assim, o livro é ficção, mas ele é muito pautado em estudos, né? Muitos estudos, né? E eu imagino que um estudo vai puxando o outro. A curiosidade inicial de entender um pouco mais sobre sua família e tudo mais, você foi avançando nos estudos. E imagino que, de fato, isso aconteceu, né? E como foi esse processo de estudo aliado com a escrita? Foi difícil, não foi? Durou muito tempo? Foi difícil, foi. Eu fui a Recife, porque Recife, por exemplo, foi um polo, né? Ainda é, mas no passado foi mais, comparado ao Rio de Janeiro, né? Sim, sim. E aí fiz descobertas, exemplo, a escravidão branca no Brasil, pouco comentado, descobri lá nesse acervo. Vinham navios, né, abarrotados, né, de crianças portuguesas, 13, a partir de 12 anos, vinham em busca de trabalho, para trabalhar nas usinas ou nas propriedades rurais, né?
de cana-de-açúcar. E eles vinham porque estavam passando fome, enfim. Mas a questão de uma oportunidade, né? Era outra realidade. E essas pessoas viraram feitores, né? Uhum. Mas sem ganhar salário, né? Sim. Isso é pouco comentado, e eu descobri. E, além dos horrores da escravidão, né? Sim. Vários portos clandestinos após 1850, né, que houve o fechamento, né, dos navios negreiros que não podiam passar, mas continuava acontecendo, inclusive nessa região que acontece o romance, que é Alagoas. Sim. Então, Penedo, por exemplo, é uma cidadezinha de Alagoas, ali funcionava um porto clandestino. Até 1870 chegava, né? Sim. Os negros, enfim. É algo que a gente vê até hoje, né? Diversos, aparece direto notícias, né, de trabalhos análogos, né, escravidão, enfim, algo que acontece até hoje, imagina naquela época. Né? Isso, perfeito. E visitei vários museus. Tem um museu maravilhoso, interessante, eu recomendo, Museu da Abolição, em Recife, muito interessante. Legal. E você vê, né? Tudo ali. A gente consegue uma representação física ali no museu, a gente tenta imaginar um pouco mais próximo de como de fato foi, né? Como é que de fato foi. Mas eu convivi também na fazenda com uma descendente de escravos. E ela conversava, a dona Cândida, na vida real. Sim. Quando eu cheguei nesse museu, eu só confirmei tudo que a avó Cândida falava, né? Sim, sim. Ela fumava lá o cigarrinho dela e comentava as histórias, né? Eu acho assim, e essa terra, né? Quer dizer, o ébano, né? Que não herdou a terra, né? E quantas ébanos não existiram, né? Que procriaram, que deram leite, né? Que foram amas de leite, né? Para o dono como é que eu vou dizer, para o dono do engenho, né? Alimentou o dono do engenho, mas ele não sabe quem é, de onde veio, né? E isso não incomoda, né? Isso é que é o mais trágico de tudo. É esse apagamento não incomodar. Acaba que ele não incomoda, né? Porque foi falado em gerações que não foi falado, ao contrário, não foi falado, né? A partir do momento que você não fala, você literalmente apaga, a gente não vai crescendo sem entender. Sem entender. Né? Um ponto muito que eu lembro de escola até hoje, né? A gente, pelo menos eu na minha geração, a gente aprendeu os indígenas como as feras, né? Como feroz, como aquele que estava atacando o homem branco, né? Sendo que colocava como vilão, vamos colocar assim, né? Então cria-se uma imagem, né? De geração em geração de algo que não é real, né? Então é uma ficção, né? No caso, um fato histórico, mas cria-se uma ficção. E acho que assim, eu vou entrar num outro ponto, não sei se você concorda ou não, mas esse apagamento ele existe até os dias de hoje. De repente, a gente vai numa livraria, vai num evento, por exemplo, a gente tem poucos, né, escritores pretos, indígenas, então eles são ainda marginalizados ali, né? Sim. Você acredita nisso também? Acredito e ando muito feliz porque está melhorando, né? Sim. Né? Eu acho que a digitalização, assim, as redes sociais, dá mais possibilidade de vozes, né? E acho que o caminho não é um embate. Porque, vamos lá, o meu raciocínio. Se a população brasileira é parda, sua maioria, também é negra. Então, para que esse colorismo teria que parar de existir, né? Em algum momento. Porque se você tem o sangue negro e eu, né? Então,
Todos nós temos uma voz, e a voz preta precisa ser escutada. Uhum. Em todos os seus... em todas as suas colorações. Sim. Acaba que eu realmente acredito que isso tem melhorado, mas ao mesmo tempo ainda tem uma força muito grande para manter esse apagamento. Para manter o apagamento e... Que a elite ainda é branca, né? Também. Eu acho importante também frisar uma coisa. Eu escutei uma fala da Ana Maria Gonçalves, né? Uhum. Muito interessante. O livro dela maravilhoso, né? Um livro escrito há mais de uma década, né? Foi ótimo aquele livro, com defeito de cor. Uhum. E ela fala uma coisa assim: eu não faço literatura negra. E ela está certa. Porque quando você rotula muito a literatura, ela deixa de cumprir o seu verdadeiro papel. Né? Eu concordo com ela. Ela não faz uma literatura negra. Ela só conta no romance dela, não é isso? Sobre a ancestralidade. Sim. Mas isso não quer dizer que ela produza literatura negra. Uhum. Porque a gente produz aquele desejo. Nós produzimos literatura. Então, quando você começa a rotular, você fecha a literatura e ela precisa abrir. Acho que é aquele desejo de ser visto como todo mundo, né? Então, aquele firmamento, sempre firmando e falando que sou igual a você, né? Uhum. É algo muito óbvio, mas que é o grito, né? Tipo assim, eu sou igual a você, escrevo tão bem quanto você, mas... Perfeito, Então, a cor da pele dela, entendeu? Ou a temática, isso não quer dizer que é uma literatura negra. Porque se você começar a rotular, você diminui. Eu concordo também. Eu não preciso dizer que eu sou feminista, um exemplo. Uhum. Se eu tenho a literatura como arma, eu posso construir um personagem que ele consiga dizer muito mais do que eu falar que sou comunista. Uhum. Comunista não, feminista. Que é muito mais das ações do que o ato somente de falar, né? Porque o falar ele pode ser muito muito simplório, né? Mas as atitudes do dia a dia, né? Então, não adianta nada falar que apoia a causa negra no dia 20 de novembro fazer um monte de campanha, post, mas nunca leu um autor negro. E às vezes inconscientemente não lê porque é um autor negro, ou porque pensa assim, vai ter polêmica, vai ter lacração, vai ter um monte de coisa, então aquela coisa é mais as rotinas, o cotidiano, aquilo que você faz no dia a dia que vai... Eu sou muito assim, igual com essas datas comemorativas, né? Então tem o Dia da Mulher, tem o Dia Consciência Negra, tem vários dias. Eu não me preocupo, principalmente aqui no podcast, por exemplo, em setembro, eu não vou trazer só psicólogo para falar sobre saúde mental, porque são temas que devem ser abordados, tratados e comentados durante o ano inteiro, né? Claro que tem um apelo maior nessas datas, mas autores LGBTs, pretos, enfim, mulheres, tudo é o ano inteiro, tem que ser discutido o ano inteiro para a gente normalizar e não colocar somente num pacotinho, né? Eu só vou falar sobre tal coisa em tal dia. É limitador, totalmente. E outra, a literatura, ela tem essa função de tirar você do quadrado, você precisa ler um livro, não vendo a cor da pele da pessoa, nem sabendo se ele é gay ou não, ou deixou de ser. Eu, pelo menos, né? Até cinema, por exemplo, né? Que eu fiz a minha pós, né, em cinema. Eu adoro cinema, eu assisto o dia inteiro, né? E tudo. Gay, eu sou gay e gosto. Um filme bem produzido, né? Ele vai ser maravilhoso. Então, quando você rotula, eu sou contra esse rótulo, sempre fui. Porque você diminui a obra. Sim. Você... acaba que esse é um pensamento ideal, né? O problema é que muitas pessoas ainda atacam, né? Esse que é o problema, né? Porque eu concordo, assim, também, a gente não precisaria ter
todas as rotulações, a gente tem que simplesmente, todo mundo ali vivendo em harmonia. O problema é que, às vezes, algo que já deveria ter sido superado há muitas décadas atrás, ainda não foi superado, né? A gente discute até hoje apagamento histórico, a gente discute até hoje negros no mesmo cargo de responsabilidade numa empresa, recebendo menos que homens brancos. A gente tem quantas lideranças pretas em qualquer lugar da sociedade. Então, acaba que pode soar repetitivo, mas ainda é necessário, porque boa parte ainda não... Eu concordo com você que a cota é necessária, super necessária, né? Porque é uma forma... Mas você não pode pautar somente nisso, né? Que a obra é muito além de só o rótulo, né? Concordo. A literatura também, eu acho super válido concursos, por exemplo, só com negros, né? Para você pegar essa literatura. Agora teve né? Pouco tempo, né? Clementina de... Como é que é? Eu acho que é... Eu acho que inclusive teve... um concurso aí, eu acho isso super válido, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo assim, quando eu leio um livro, qualquer que seja, eu não fico preocupada em saber. Claro. Eu quero ver a obra, a literatura. Se a sinopse vai te interessar, se a temática vai te interessar, isso obviamente, é muito acima. Não é o fato dela ser gay, nada disso, né? Então, eu acho importante ler a literatura como literatura, né? Não, completamente. Só nesse sentido, né? Se a gente for pensar, provavelmente foi assim que analisaram a sua obra, né? No prêmio Kindle. Né? Foi o que você falou lá atrás, né? Pô, a obra interessou, a obra foi interessante, independente de quem escreveu, né? Isso aí. Que legal. Eu acho isso importante. Sim. Eu escutei uma vez da Nélida Pignon, ela já morreu, né? Uma frase muito interessante, que ela fala sobre isso. Ela fala assim, várias pessoas me perguntam, você não é feminista? Você precisa ser feminista. Ela fala, eu sou feminista nos meus livros, mas eu não preciso dizer que eu sou. É isso que eu estou só querendo... Né? Não precisa sair gritando, falando que basta uma questão de atitude, é o dia a dia. Sua rotina, ela tem que ser condizente com aquilo que você fala, né? Eu, apesar de não ser preta, né? Esse vácuo da minha ancestralidade preta me fez gerar esse livro. Inclusive, se as pessoas tivessem essa consciência, né, de entender mais, estudar e fazer por onde, porque quanto mais pessoas na causa, melhor, naturalmente, independente de cor e tudo. E acho assim, você que escreve, talvez você me dê razão nisso aí. Quando a gente escreve um livro, a gente não está esperando o leitor, como é que eu vou dizer? Você escreve primeiro para você. Sim, é uma satisfação pessoal, né? É uma realização pessoal. Eu não vou ficar escrevendo assim, eu vou... Um exemplo, o Juliano vai gostar disso que eu estou escrevendo. Não, senão vai ficar ruim, né? Óbvio. Senão fica menos Adriana, né? E tem como se agradar todo mundo. Agora, né? se o Juliano gostar, ótimo, né? Sim. E se ele não gostar, outro vai gostar. E é assim que funciona. Está no direito dele, né? E literatura é maravilhoso por isso, porque eu leio você, ou qualquer pessoa hoje, e adoro, e talvez daqui a uma década não, ou talvez continue adorando, né? Sim. Então a gente vai mudando também, você, como leitor, vai amadurecendo, né? Talvez. Sim, exato. E Adriana, e agora? Está escrevendo, continua escrevendo? Tem mais livros? Eu estou terminando um romance agora. Já está em via de publicação já? Eu vou enviar para concurso primeiro. Antes de publicar. Mas toda hora que eu leio, aí eu quero mudar, estou naquela fase da reescrita. Sim. Aí é isso. O importante, assim, é curtir. Eu penso em curtir cada momento, né? Primeiro o planejamento, a ideia, depois a escrita, depois as correções, depois pensar na publicação ou entrar em algum edital.
acho que todas as etapas do livro, elas são bem desafiadoras, mas ao mesmo tempo são prazerosas, né? Sim, a parte que eu mais gosto é a reescrita. Curioso. É aquela a lapidação ali do texto mesmo. Né? Lê em voz alta, corta aqui, ou coloca coisas. Né? Sim. Mas o problema é quando relê muito, aí você quer mudar tudo de novo. Tem que ter um limite ali. Tem que ser reescrita, mas tem que ter um limite, senão mexe demais, né? Não vai parar. Eu sou apaixonada por personagem e também pelo narrador. Eu acho o narrador no livro o mais importante. Sim. É o que vai conduzir o leitor, né? Pelas linhas, né? E aí, assim, eu acho engraçado esses cursos, né, de escrita, que falam, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí, quando você vai escrevendo, você vê que em literatura você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo, A arte, ela permite isso, né? Ela porque, inclusive, é o que vai diferenciar um escritor do outro, a forma com que ele se expressa ali, né? Porque se for pensar, sei lá, um pintor, né? O cara que pinta com tinta a óleo, todo mundo faz isso, mas cada obra tem um jeito diferente, tem uma técnica diferente, tem uma forma de criar. A escrita é a mesma coisa, a música, enfim. Isso é o que eu mais gosto, assim, na literatura especificamente, porque cada autor, cada pessoa que eu converso tem um processo de escrita diferente, tem um formato diferente, e tá todo mundo certo. Não tem... Sim, não tem nada errado, né? A verdade é essa. Né? Exato. Você não pode escrever em gerúndio, que vai ficar... Tudo isso não necessariamente. Acho que tem no máximo assim, umas boas práticas para quem está começando, né? Ela precisa de um roteirinho no começo, mas aí, a partir daí, vai colocando as suas particularidades, né? Você vai transgredindo, né? Sim. E essas descobertas também são bem legais, né? Você vai se descobrindo a cada obra, a cada título novo, a cada premiação, quem você é. Foi o que você falou no começo, né? Começou com as poesias, naquela insegurança de publicar, depois vai para o romance. Acho que toda essa jornada literária, ela é muito válida, né? Os contos, eu também adoro. Sim. Eu adoro conto. Eu escrevo muito mais contos, assim. Primeiro que a gente termina mais rápido e para mim é muito mais desafiador. Em muito menos palavras, tem que colocar um começo, meio e fim para prender o leitor ali.